economia criativa pode ser vista como um desdobramento da economia do conhecimento, ela também bebe das fontes da economia da experiência. O sucesso de cidades como Londres, Barcelona e São Francisco tem como base um grande processo de transformação contínua. Como é que o Brasil entra nesse contexto? Bom, o Brasil acaba... Você suspirou por quê? O Brasil é muito grande, né? O Brasil é muito complexo, como você dizia. E a gente tem cidades, e por isso eu gosto de trabalhar cidades, né? As cidades acabam sendo grandes ícones de transformação, inclusive de inspiração às outras. E nessa riqueza toda que o Brasil apresenta, inclusive de heterogeneidade urbana, a gente percebe que algumas cidades estão despontando com mais clareza para esse debate de cidades criativas, como é o caso de São Paulo, é o caso do Rio, é o caso de pequenas cidades como Paraty, como Paulínia, como Guaramiranga, no Ceará. E essas cidades acabam passando por um processo de transformação que, de novo, é encetado por algum agente dessa sociedade, seja público, privado, seja sociedade civil, e vira um exemplo para outras cidades. O governo federal, enfim, tem uma série de ambições de desenvolver esse tema no Brasil. Acho que a conscientização é o primeiro passo para isso, mas enquanto isso, acho que cada uma das cidades e cada habitante da sua cidade deve despertar esse olhar e deve promover essa bandeira, que é uma busca de singularidades, né? Aí a afinação entre cidades criativas e economia criativa também se dá por aí. Quais são as potencialidades, quais são as singularidades, o que é diferencial? Economia criativa, como você bem mencionava, Salomão, acaba sendo uma fusão da economia do conhecimento, da economia da cultura, da economia da experiência. Então a gente precisa buscar o que essa economia e o que essa cidade tem de mais singulares, porque não há nada menos criativo do que a cópia. E a gente costuma olhar muito para fora, não para se inspirar, mas para copiar o que lá fora dá certo. Isso não funciona. Ana Carla, vamos falar em potencialidade. Queria fazer uma comparação, a potencialidade e criatividade entre Rio e São Paulo. Pois é, eu acho que são duas cidades com perfis muito distintos, né? E isso é ótimo, porque durante um tempo, eu acho que o Rio e São Paulo viveram uma briga, né? De egos, inclusive. E hoje parece que a gente começa a perceber que essas cidades podem ser complementares nas suas potencialidades, nas suas entregas. O Rio é uma cidade voltada muito para fora, o São Paulo é uma cidade que durante muito tempo foi voltada para dentro, agora também se volta para fora. O Rio tem uma beleza natural, um link, uma união com a história do Brasil claramente muito explícitos. São Paulo é a capital do entretenimento, é a capital financeira, a capital dos negócios. Eu acho que essas duas posturas finalmente são muito complementares. Se a gente pegar esse eixo Rio-São Paulo e as cidades que ali inclusive se distribuem, a gente tem um manancial de criatividade, de complementariedade muito lindo. Então a gente tem que fazer com que essa abordagem seja conjunta. Você não sente que o tema cidade criativa está empolgando? Ah, profundamente, claro. O que eu acho que é gostoso... Quando é o próximo seminário? O próximo seminário vai ser em abril, vai ser no SESI, São Paulo, e nós vamos trazer dias 17 e 18 de abril 14 palestrantes de fora e moderadores do naipe de Graça Cabral, do Caio, Luiz de Carvalho, da Fernanda Feitosa, enfim, que vão nos ajudar a buscar o máximo dessas experiências, discutindo inclusive com dois grandes ícones do mundo, que são Charles Landry e John Hawkins, britânicos, dando a pauta para 6 discussões setoriais. A ideia é que a gente cada vez mais aproxime os negócios, a cultura e a criatividade no seio urbano. Em que língua você vai falar? Ainda não será isso. Vem aí, Ana Carla, vem aí a Copa do Mundo, vem aí as Olimpíadas. Como aproveitar esses 2 extraordinários eventos dentro de um país onde a credibilidade não é levada muito a sério? Pois é, que pauta premente, né, Salomão? Eu acho que a primeira questão é a gente começar a entender como esses eventos podem servir à cidade, não o contrário, né? Por enquanto a gente ainda parece que está leiloando a cidade para que esses eventos deem certo. E a gente precisa começar a perceber o que vai acontecer com a cidade depois desses eventos. Qual será o legado? Porque a cidade continua, né? A conta desses eventos também vai continuar. E eu acho que justamente a gente começar a ter mais transparência nesses processos e exigir que essa transparência ocorra, talvez seja o primeiro passo, né? A gente ainda não sabe, não tem acesso ao contrato com a FIFA, a gente não sabe quais são as restrições, as escolhas que estão sendo tomadas. Eu acho que aí, de novo, a sociedade civil tem que ser muito presente. Há uma ajuda do governo com relação a isso? O governo se sente sensibilizado com esse processo? De cidades criativas? Tema? O governo federal criou, ano passado, uma Secretaria de Economia Criativa, que repousa no Ministério da Cultura. Essa criação, em termos institucionais, foi muito importante, porque acaba dando uma chancela federal, claramente, a esse tema, mas eu acho que também há uma ação
em alguns estados, como é o caso do Rio, como é o caso de São Paulo, como é o caso inclusive de Pernambuco, que vem fazendo com que esse debate seja mais visível no dia a dia, seja mais presente, em termos de organização de seminários, de debates, de articulações entre as várias pastas. Então, eu vejo, você sabe, né, como você, eu sou um otimista incurável, a gente, apesar de, não é? A gente vai levando essa pauta adiante e, como você bem mencionou, eu acho que é um tema que está cada vez mais presente, cada vez mais instigante, e está podendo participar do seu programa para levar essas discussões adiante. Ana Carla, para concluir e fechar o papo mais cedo, já que você pretende ler ainda hoje mais 2 livros de filosofia, a economia criativa pode reinventar o futuro? Eu acho que se a gente perceber que a economia criativa é um novo olhar sobre o futuro, esse novo olhar está nas nossas mãos, né? Ela pode sim, se a gente souber aproveitá-la. A economia criativa passou a ser considerada um pouco uma panaceia, e isso traz um risco embutido, né? Porque se ela é tudo, ela passa a ser nada. Se a gente entender que a economia criativa é uma busca do diferencial, da criatividade, da valorização dos intangíveis, portanto das ideias, isso invariavelmente, para se concretizar, exige que a gente faça investimento em educação e em ciência e tecnologia. A gente precisa de acesso a informações e precisa saber trabalhar essas informações. Eu acho que já por isso a economia criativa traz um grande alento para que a gente comece a pensar o futuro de uma forma mais otimista e faça com que ele se torne um futuro diferente do presente. Pessoal, que acho que tem a sensação perfeita que hoje a economia criativa foi celebrada na televisão. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado. Muito bom estar aqui, Salomão. Obrigada. Confesso a vocês que tenho boa intimidade com jornais. Sempre às 7 da manhã, preparo meu café, sento na poltrona preferida e durante 1 hora, um pouco mais, dirigindo 3 jornais, o Estado, a Folha e o Globo. Eu gosto de abri-los aos poucos, como no jogo de pôquer, onde você vai filando as cartas que chegam. Sei onde estão os assuntos que quero, separo as manchetes trágicas das emocionais e cômicas e me concentro em descobrir temas para os nossos papos. Eu vou resumir o noticiário deste fim de semana. A tragédia dos zumbis da Cracolândia. 60 reservatórios d'água estão abandonados desde 2008 em Petrolina, Pernambuco. Ninguém foi até hoje punido. Lula manda a PT avaliar a proposta de aliança com Kassab. Ex-senador é preso do Amapá por fazer obra ilegal. Polícia multa menino de 6 anos por conduzir seu velocípede sem licença. Não foi aqui, foi no México. O governo fala da hipótese de Guido Mantega deixar o cargo para cuidar da mulher que descobriu um câncer. Obama manda recado curto e grosso para Ahmadinejad, que pensou bloquear o Estreito de Hormuz. Pode vir quente que eu estou fervendo. Grécia fica mais próxima do calote. Lobby de juízes impediu que o Conselho Nacional de Justiça pusesse fim à farra das verbas milionárias. Titanic no Mediterrâneo com naufrágio um navio de luxo. Passagens aéreas vão pressionar a inflação nos próximos meses. Preços de cinema em São Paulo são dos maiores do mundo. E sai de circulação o tema quem não deve, não tema, não teme. E entra em seu lugar que ainda não deve, teme começar a dever. O custo de vida no Brasil já é mais alto que nos Estados Unidos. Caso Celso Daniel faz 10 anos sem solução. Filho de ministro destina verba a aliados. Se quer ser bem-sucedido na política, cultiva essas 2 grandes virtudes. A sinceridade e a sagacidade. Sinceridade é manter a palavra empenhada a custo que custar. Sagacidade é nunca empenhar a palavra a custo que custar. O pré-carnaval do Rio de Janeiro terá uma festa diferente este ano. É o baile do Pega Ladrão, marcado para quinta-feira, onde os políticos envolvidos em suspeitas de corrupção serão homenageados com o troféu Algemas de Ouro. Para eleger quem seria o político mais impune do Brasil, foi criada uma pesquisa no Facebook e sugeridos 9 nomes, além dos 6 ministros demitidos por denúncias de irregularidades, completam a lista conforme informa o Estadão, o presidente do Senado, Zé Sarney, o ex-ministro José Dirceu e a deputada Jaqueline Roriz. Bom, já que embarquei nesse trem,
devo dizer que a notícia é bem mais importante que o rompimento das próteses de silicone. Foi a notícia de que a Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado Federal determinou uma desratização e uma detetização completa nos gabinetes da casa. Uma funcionária foi mordida por um rato, o que mobilizou um batalhão de servidores com máscaras e bombas de veneno que pulverizaram salas e arquivos. Olha, neste canto modesto onde me encontro, quero saudar a atitude corajosa do Senado em promover a higienização de suas dependências. Você deve concordar comigo. Fazia tempo que se tornava necessária uma faxina na casa para evitar que mamíferos roedores assediassem com suas mordidas vorazes e constantes o tesouro nacional. Boa noite. Seja feliz.